Boa noite, irmãos e amigos. Vamos a Atos, capítulo 17. Continuando com a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que agora se encontra em Atenas, já vindo de várias cidades, e já falamos do contexto. Essa é a terceira pregação sobre Paulo neste local chamado Areópago, que era onde os grandes da cidade se reuniam, a classe culta e tal, e convidaram Paulo para falar, até chamando-o de tagarela. Vamos ver o que esse tagarela tem para dizer para nós, com essas doutrinas meio esquisitas que ele está falando aí. Então convidaram Paulo para falar. Aí ele foi. Então já estamos dissecando essa pregação dele, a habilidade enorme dele, que ele se dirigiu a pagãos. Ele começou de uma forma muito inteligente, e encontrando um ponto de contato entre ele próprio e os pagãos que estavam ouvindo. Já expliquei isso tudo. E estávamos no ponto, quando eu parei a pregação passada, que ele disse que Deus, então, mandava que todo homem, em toda parte, se arrependesse. Porque um dia Deus viria julgar o mundo com justiça. Podemos encontrar isso lá no capítulo, lá no versículo aqui 30, 31, quando lemos assim, Atos 17, 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Muitos entenderam que esse homem era Jesus Cristo, do qual ele já falara antes, e até aqui nós chegamos no domingo passado. Mas quando Paulo tocou na questão da ressurreição, interromperam a pregação e Paulo teve que se retirar. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, 3 reações agora, e é isso que eu quero ler com vocês. Atos 17, 32 e 34 é o que nós vamos abordar hoje. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, ponto mais nevrálgico de todos, uns escarneceram. Primeira reação. Segunda reação. Outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Não havia mais condição de continuar, ou já tinha dito o que queria dizer, mas encerrou aqui. Houve, porém, alguns, terceira reação. Alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão da Tua palavra, neste trecho histórico aqui de Paulo, e que possamos tirar lições para os dias de hoje, 2000 anos depois que isso aconteceu. E que essas lições sejam úteis e de fato nos edifiquem, a nós que já somos salvos em Cristo, e àqueles que ainda não passaram por essa experiência maravilhosa, espetacular da regeneração, da conversão, que sejam tocados pelo Espírito Santo, no sentido de assim procederem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Um pouquinho mais baixo.
A primeira reação, como eu disse, alguns escarneceram. No original, a palavra é essa mesmo, está bem traduzido o termo. Significa ridicularizar, zombar, que é isso que significa escarnecer. Certamente Paulo não foi o primeiro homem de Deus a ser ridicularizado pela pregação da palavra. Uma pequena viagem pelo tempo mostrará isso com clareza. Alguns vocês devem se lembrar, alguns casos, outros talvez não, mas mais ou menos 800 anos antes de Cristo, o profeta Eliseu passou por uma ridicularização dessa, lá em 2 Reis. Não precisa nem você chegar lá, eu posso chegar só e ler. 2 Reis, capítulo 2, versículo 23, que ele foi abordado por uns jovens, talvez adolescentes, ou na sua irreverência, assim: então subia dali a Betel, falando do profeta Eliseu, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E a própria palavra está dizendo que disseram isso de uma forma mal intencionados e querendo realmente ridicularizar algo em Eliseu. Eu não vou contar a reação de Eliseu, o que aconteceu, eu tenho uma pregação inteira em cima desta passagem aqui, mas não é o caso, não é o que eu estou querendo enfatizar, mas ridicularizado, até por uma questão física, o profeta de Deus. 80 anos depois, mais ou menos, lá por 720 a.C., o rei Ezequias de Judá, um rei fiel a Deus, que fez uma campanha bonita para reativar a adoração saudável a Deus, o povo muito longe, muito desviado. Então ele foi um grande reformador do povo, e incluindo a celebração da Páscoa. Ele queria retomar a Páscoa como era anteriormente comemorada, mas tinham deixado isso de lado e tal, e ele quis fazer isso. Aí ele mandou uns mensageiros reais do rei, né? Segundo a Crônicas, capítulo 30, versículo 6 a 10, partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz é pescoço aqui, como vossos pais, confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Parece um pregador falando, né? Era o rei, era uma carta do rei, uma carta oficial dele, conclamando o povo para voltar para os caminhos do Senhor. É uma carta forte, tocante. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão esta terra, porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Vejam o nível em que aquele povo tinha chegado para, numa carta daquela,
vinda do rei, forte, até humilde, eu posso dizer, como eu já comentei, mais pastoral do que mesmo administrativa, apelando para os corações, apelando para eles, falando nos irmãos, nos filhos, em tudo. Está aqui a reação. Riram e zombaram. 300 anos depois, mais ou menos, estavam lá os judeus que vieram, alguns que vieram do exílio babilônico, estavam reedificando o muro lá em Jerusalém, e nós lemos em Neemias capítulo 4, versículo 1, enquanto eles estavam lá trabalhando, aí nós vemos assim, Neemias escrevendo, ele escreveu ele próprio, isso aqui. Tendo Sambalate, um inimigo deles, ouvido que edificávamos o muro que estava destruído, antes deles irem para o exílio na Babilônia, e agora 70 anos tinham voltado alguns deles para reedificarem o muro, o templo e tudo mais. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Estavam na terra prometida, de volta em Jerusalém, edificando os muros, trabalhando para tentarem reerguer aquela cidade que o Nabucodonosor tinha destruído por ordem de Deus, como castigo ao povo e tudo. Deus se compadeceu, permitiu que eles voltassem 70 anos depois, estavam ali trabalhando para isso e foram ridicularizados também. Lembram, no próprio livro de Atos, que nós estamos lendo desde o capítulo 1, versículo 1, no dia de Pentecostes, vocês se lembram, lá em Atos capítulo 2, os versículos 12 e 13, o que aconteceu quando eles estavam lá falando em outras línguas. Olha a reação, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer dizer isto? Porque eles estavam falando em outras línguas, louvando, bradando e louvando a Deus. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, está aí a palavra, o mais do que a palavra, está aí a atitude. Outros, zombando, disseram, estão embriagados, estão bêbados. O dia do nascimento, conhecido como o dia do nascimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Um dos dias mais importantes da história da humanidade. Esses homens estavam vivendo aqui e sendo participantes ativos disso aqui, tomados pelo Espírito Santo de Deus, falando coisas de Deus, zombando. Finalmente, o livro de Hebreus, capítulo, digo finalmente como exemplos que eu peguei aqui, livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 35 e 36, talvez resumindo um pouco disso tudo, ele fala de mártires, de pessoas fiéis, homens e mulheres fiéis a Deus e tudo. Aí ele diz aqui, Hebreus 11, 35 e 36. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Mas ele começou a lista falando de escárnio. E assim séculos adentro. 20 séculos depois que Paulo estava lá em Atenas e que essas coisas aconteceram, até hoje. Talvez poucos ou nenhum desses aqui citados ao longo desses séculos todos, até a época em que a igreja foi fundada, talvez poucos ou nenhum se perturbou muito em ter sido alvo de
de gozações, porque se submetiam a isso por amor a Deus, e depois que Cristo veio e iniciou a sua igreja, por amor explicitamente a Cristo, certo de que Cristo merece isso. No caso de Paulo, deve ter sido ainda mais natural suportar a humilhação, o escárnio que ele recebeu lá. Lembre-se que ele já tinha sido chamado de tagarela antes, já começou assim. Obviamente, ele deve ter se lembrado de que ele próprio, antes da sua conversão a Cristo, muito mais do que apenas um escarnecedor, ele havia sido um furioso perseguidor da igreja. Então, com certeza, ele não gostou de ter sido ridicularizado ali por alguns, mas certamente pensando, como eu mereço isso, e tinha prazer em sofrer por Cristo. Muitos de nós aqui já estivemos nas duas posições, imagino eu, zombadores e depois de salvos, zombados. Não sei a experiência de cada um. O fato de termos zombado, se é que aconteceu com algum de nós, comigo sim, certamente isso nos ajuda a suportar as zombarias. Agora eu quero ir um pouquinho mais fundo e dizer que eles não estavam, na realidade, ridicularizando Paulo. Diretamente. Não estavam. Não era pessoal contra Paulo. Eles estavam ridicularizando o que Paulo estava dizendo. Eles estavam zombando, era da palavra de Deus que Paulo pregava. Em última análise, eles estavam zombando do próprio Deus. Quando Jesus Cristo apareceu a ele, Paulo, lá no caminho de Damasco, qual foi a primeira frase que Cristo disse a ele? Paulo, por que você persegue os meus discípulos? Correto? Errado. Paulo, por que me persegues? Seria o caso dizer, Senhor, eu não te persigo não, sei nem quem tu és. E tu és o Jesus que morreu e dizem que tu ressuscitaste, e se tu és quem tu és mesmo, eu nem te conheço. Eu estou perseguindo, são os teus discípulos. Claro que Paulo não disse assim, e ele reconheceu, por iluminação do Espírito Santo, logo que era o Senhor Jesus, e eu preguei há pouco tempo sobre essa conversão dele. Mas quando Jesus diz, porque me persegues, era uma forma de... Claro que Jesus sabia que Paulo estava perseguindo, eram os discípulos dele, Jesus. Mas é como se ele dissesse, ao fazer isto, você está perseguindo a mim, porque eles estão falando do que eu falei. Eles estão dedicados, totalmente dedicados a mim. Eles passaram por um processo de conversão à minha pessoa. Eles estão confiando em mim. Eles estão prontos para morrerem por mim. Então, quando você persegue esses homens, Paulo, e mulheres, você não está, na realidade, perseguindo a nenhum deles na essência. Claro que está perseguindo. Mas, a rigor, por trás dessa perseguição, há algo maior, mais profundo. E este algo, Paulo, sou eu. É a minha pessoa a quem você persegue. Então, ele identificou-se plenamente com ele. E o próprio Jesus sabia perfeitamente o que era ser alvo de zombaria, não apenas da perseguição, como Paulo estava fazendo, mas falando aqui de zombaria, Jesus sabia muito bem
e ele havia sido zombado de toda forma, inclusive da pior forma que se poderia imaginar, de uma forma física, cruel, resultando na pior morte que se conseguia fazer com alguém, na pior maneira que se poderia submeter alguém para morrer, que era a crucificação. Então, os homens são tão duros de coração, tão duros, que chegaram ao cúmulo de zombar de Cristo crucificado, varado de dores, de angústias. Salmo 22:7, que é um salmo que aponta diretamente para o Senhor Jesus Cristo, o salmista dizendo, mas era como se fosse Cristo falando 700, 800 anos antes, aliás, Davi, 1000 anos antes. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. É uma descrição perfeita de Jesus Cristo na cruz. Então, este salmo aqui aponta já para o fato de que 1000 anos depois de Davi, Jesus iria passar por esta tremenda humilhação, como se já fosse pouco o fato dele estar ali, numa cruz, pregado numa cruz, muito provavelmente despido, sem roupa alguma, como era o costume da época, como se isso fosse pouco, ainda ficavam zombando dele. Isso aconteceu mesmo? E como? Mateus capítulo 27, versículo 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Meneando é fazendo assim de um lado para o outro, como no sentido negativo. Isso aqui é menear a cabeça, confessa, não tem jeito, é uma coisa assim. Até hoje a gente faz esse gesto, menear a cabeça. Meneando a cabeça e dizendo, ó tu que destrói, olha a ironia, a gozação. Pastor John MacArthur tem uma pregação que é um pouco chocante o título, né? A palhaçada do Gólgota. Aquilo dói um pouco, né? Mas você vai ouvir, e claro, ele explica por que esse termo que ele usou, porque é exatamente o que foi aos olhos desses incrédulos, desses homens malvados, cruéis e cegos espiritualmente. Aos olhos deles foi uma palhaçada. Bate na cabeça dele, joga um manto em cima dele, ele é rei, está aí teu trono, lá está teu cetro, e com a própria o pau que botaram a vara na cabeça, nele, bateram na cabeça, cana, com a cana. Profetiza, vamos lá, gozação pura, palhaçada, que estavam fazendo com o Filho de Deus, o próprio. Agora não era mais Isaías, não era mais os enviados do rei, não era mais Eliseu, era o próprio Deus entre os homens, sendo diretamente, cruelmente, covardemente, sendo ridicularizado, e de uma maneira cruel. Então, e foram crucificados um à direita e outro à esquerda, os que iam passando blasfemavam, meneando a cabeça e dizendo, ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos, escarnecendo, está aí o verbo de novo, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz, e nós creremos nele. Esse era o tom.
acabou não. Esse 43. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora. Que Deus venha livrá-lo. Agora jogou Deus no meio da gozação. Tanto que Jesus falou nesse Pai querido, Deus Pai. Pois venha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem coisa nenhuma. Como é que um pai pode querer bem ao filho e deixa o filho numa situação dessa? É óbvio que eles queriam dizer era isso. Se Deus quer bem a ele mesmo, olha aí o que é. Olha o resultado de ser amado. A voz que dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Vozes de Deus, algumas vezes, voz de Deus, algumas vezes proferidas, em prol do amor que ele tinha ao seu filho. Ele estava usando isto, não diz que o ama? Pois olha aí. Cruel, gente. Se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. O ser humano é tão ruim que os dois ladrões ao lado dele estavam ridicularizando também, eles estavam com as mesmas dores. É quase inacreditável. Mas um momentinho, cadê o tal do bom ladrão? Como eu digo tal do, porque é conhecido como o bom ladrão, né? Onde é que ele estava? Um era ele, claro, e depois ele passou pela conversão belíssima. Mas vejam que ele, quando foi crucificado com Cristo, era igualzinho aos outros, inclusive o colega que estava do outro lado de Jesus. Os dois gozando da situação do Senhor Jesus Cristo. Ainda bem que esse tempo acabou, que o mundo agora é civilizado, é mais instruído. Agora o mundo, há 2000 anos, tem a Bíblia, o cânon, que foi completo no final do século I. Agora os homens são cultos, época de muito conhecimento, informatizado, que se sabe tudo a qualquer hora. Até os computadores estão sabendo das coisas, imagina os seres humanos. Aproveitem que vai já trocar isso. Essa atitude não acabou e nunca vai acabar enquanto Cristo não voltar e Ele acabar com isto. Mesma atitude. Motivo muito simples. Porque o Deus deste século, o príncipe deste mundo é o mesmo, o diabo. Como é que Deus é Deus e permite que seja chamado o diabo inimigo de Deus desse século? É um título que foi dado ao diabo para mostrar o poder que ele tem no mundo. Não é um contrassenso? Não, porque é um poder delegado pelo próprio Deus Criador ao diabo, e a Bíblia nos abre um tanto quanto para entendermos algumas coisas, talvez mais do que entender, é saber, tomar conhecimento de algumas coisas. Então Deus entregou este mundo ao controle do diabo. E Deus tem os seus eleitos e vai tirando para ele alguns do mundo, vai trazendo para ele, porque na realidade o mundo, no seu todo, já é perdido, já pertence ao diabo. Desde que Adão pecou, todos os seres humanos nascem perdidos. E essa atitude aqui é absolutamente a mesma. Coisas cruéis acontecem hoje, no nosso mundo, hoje, atualmente. Só querer abrir em qualquer site aí, que vai falar ainda de crentes sendo perseguidos e tratados de maneiras cruéis, tão cruéis quanto. Não mudou nada. Nada. E continuam zombando do Senhor Jesus Cristo. Cada vez que alguém ridiculariza um crente, um verdadeiro salvo em Jesus Cristo,
por estar falando a palavra de Deus, ou vivendo a palavra de Deus, ou mostrando como se deve proceder como um discípulo de Cristo. Cada vez que alguém ridiculariza alguém assim, está ridicularizando o próprio Jesus Cristo. Não sei se você já parou, você que não tem Cristo, já parou para pensar se você realmente se enquadra como um zombador de Jesus. Talvez você responda, não. Eu posso não ser um crente, não ter me identificado ainda com os crentes, mas não preciso nem pensar na resposta. Eu não sou do tipo que caçoa dos crentes, do Evangelho e muito menos de Deus. Ótimo, boa resposta. Mas é bom lembrar que além da zombaria direta e desrespeitosa, existem outras formas de caçoar. Desprezo. Não comentar nada, talvez com um risinho. Achar o assunto indigno de ser nem considerado. Trata assim, não quer ouvir, se acha superior. E desanima qualquer um a falar de Cristo para você. Basta uma atitude assim, não precisa dizer uma palavra. Vocês já sabem que eu joguei o Novo Testamento fora pela janela, lá da sala de engenharia, quando eu estava lá no meu curso. Já contei essa história. Eu não dei uma palavra com ninguém, não falei nada. Simplesmente recebia o Novo Testamento, que os gideões estiveram lá, distribuindo para todos os alunos e para o professor. Depois que eles foram embora, cada um guardou sua Bíbliazinha recém-guardada ali, o professor continuou a aula, e eu, muito irreverente, folhei para um lado e para o outro, olhei para a janela do lado e joguei pela janela, sem falar uma palavra. Aí vocês podem pensar numa zombaria maior do que esta. Então não é só você se pensar, não, eu não sou dos que zombam assim de estar ridicularizando, falando mal de Jesus, hein? Só falta dizer assim, cruz credo, né? De jeito nenhum, eu não sou desse não, eu sou respeitoso. Olha. Ou, por brincadeira, fingir que leva a sério, mas o coração estando muito longe de Deus. Isso é zombaria, gente. Indireta, mas é irreverência às coisas que Deus considera sagradas. Mas eu falei que houve 3 tipos de reação. Os que escarneceram. Segunda, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Caso típico aqui, adiamento de assuntos espirituais. Há pelo menos 2 maneiras pelas quais as pessoas adiam. Primeira, porque não está muito interessada no assunto. Ouve falar, talvez até ache importante o assunto de negócio de céu, inferno, vida eterna, isso é bom. Um dia eu vou precisar enfrentar essa questão com seriedade, eu reconheço. Um dia eu preciso mesmo. Mas não consegue se motivar o suficiente para mergulhar fundo no assunto e logo examinar. Eu quero examinar isso de uma maneira mais rápida e mais profunda. Às vezes essa falta de interesse, ela parece disfarçada em falta de tempo. Não, até que eu tenho muito interesse. É porque eu não tenho tempo. Essa vida de hoje, sabe como é? Aí desfila todos aqueles motivos de tempo, como a vida hoje toma, cada minuto da vida, e tem várias tarefas ao mesmo tempo, e tem que trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo para poder sustentar a família, e aí vai longe, mas não tem tempo. Talvez não tenha mesmo muito tempo, não está falando com alguém que é um
uma vida boa ou coisa desse tipo. Não, é alguém, talvez seja o caso mesmo de alguém seriamente envolvido com as coisas deste mundo, e uma pessoa até responsável nesse sentido. Ok, mas quando alguém realmente tem interesse em alguma coisa, arranja tempo. Essa é praticamente uma lei da vida. Arranja tempo para as coisas que gostam. Um homem ocupadíssimo arranja um tempo para jogar um vôleizinho, um tênis, ou ver um filme, ou o que for. Mas ele vai arranjar, passear, viajar, se ele pode. Ele vai arranjar uma maneira de investir uma parte, pelo menos, do seu tempo em coisas que ele valoriza. Boas ou não estou entrando no mérito, mas valoriza aquilo, eu vou arranjar tempo para aquilo. Então, mesmo que é importante quando você falar do Evangelho para alguém, testemunhar sobre Jesus Cristo, lembre a pessoa com a qual você está falando de que esse é um assunto da mais alta importância. E lembre também algo como assim, olha, você tem assim uma noção de uma vida depois da morte? Eu tenho, muitos têm, alguns dizem que não tem, não sei, mas a maioria de alguma maneira se sensibiliza com o assunto. Alguns, é curioso, não querem encarar a questão da eternidade, mas não fale em enterro para ele. Não fale em enterro para ele. Quase se recusa. Aí, por quê? Por quê? Não é só saudade da pessoa que está lá e tal, pode até ser em alguns casos, mas de uma maneira geral, muitos que não frequentam o cemitério é medo de encarar o assunto, reconhecendo, querendo ou não, que tem alguma coisa dentro da mente, do espírito, da alma dele, apontando para a vida eterna, e é exatamente o que a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, a noção de eternidade que os índios têm, os povos brutos têm, todos têm, independentemente de onde estão morando na superfície desta terra, mas tem, a grande maioria vai para os demônios, a adoração de demônios, o paganismo pesado, idolatria, mistura com imoralidade, que é o que rola entre índios e essas civilizações menos, eu ia dizer civilizadas, né? Mas civilização civilizada, e eu não gosto de chamar a nossa civilização de civilizada também. Vamos ter que definir o que é ser civilizado, e aí passar um bocado de tempo aqui, não é o nosso assunto. Então esqueça esse negócio de civilizado, que é uma civilização muito fajuta, essa nossa aqui, o mundo civilizado. Vamos ver o que esse mundo civilizado faz. Entre em alguns lugares aí e vai ver. Muito bem, mas encare e diga para os seus amigos, quando você conseguir falar com eles alguma coisa do Evangelho, encare que está roendo em você de alguma maneira esse assunto, essa questão, e peça a Deus que Ele dê a oportunidade de examinar isso. Ah, mas eu não creio nem que Deus existe. Pois arrisque. Se tu existes, me ouve. Vou fazer um pedido aqui. Qual é o problema? Porque se ele não existir, então ninguém está ouvindo. Você só perdeu o tempo daquela oração ou daquele comunicado a Deus. Se ele não existe, não existe. Você jogou conversa fora. Bom, qual é o problema? Você gasta tempo de uma maneira muito pior, muitas vezes. Mas se ele existe, se ele é o Deus que diz que é diferente. Um Deus
superpoderoso, onisciente, onipresente, que conhece os corações. Olha que esse Deus vai lhe ouvir. Já ficou diferente? Eu não sei bem se Deus existe, então, assuma que ele existe. Porque se ele existir e você não prestar atenção a essa questão da sua eternidade e deixar passar na base dessa história de que eu nem creio que ele existe, você está apostando alto, jogando as suas fichas numa possibilidade real de acontecer. Qual é essa possibilidade real? Que Deus existe. Você está jogando as suas fichas todas em cima da hipótese de que Deus não existe. Olha, eu não vou chamar isso de burrice, porque não é burrice. Isso é uma cegueira espiritual. Isso não tem nada a ver com inteligência humana. Então, realmente, não é uma estupidez, uma coisa de falta de inteligência ou coisa desse tipo. Mas que é uma cegueira muito grande, porque fecha uma questão muito, muito importante. Aliás, a mais importante que o ser humano pode ter. O quê? O preparo para a vida eterna. Detalhe, a Bíblia, que essa pessoa talvez tenha em casa, ou os pais dela têm em casa, e que talvez a pessoa até se chame cristã, a Bíblia fala em inferno. Mas são termos aí do Velho Testamento, talvez sejam lendas e tal. Cristo falou inferno, eu nunca contei, mas dizem que Jesus Cristo falou inferno mais vezes do que falou no céu. Ele falou em inferno, e ele falou, não vou dizer detalhes, mas deu algumas informações sobre o inferno. São esquisitas as informações, a gente não entende bem, mas são ruins. É um lugar onde o verme nunca morre. Eu não sei bem o que quer dizer isso, como será esse verme lá no céu. Agora, coisa boa não vai ser. Um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é figurativo. Figurativo de quê? De algo muito ruim, é óbvio. Onde o fogo nunca se apaga. Já queimou o dedinho? Bem pouquinho assim, sei lá, 3 segundos, 4 segundos, o fósforo, ou o isqueiro, ou encostou na panela quente, no fogão, você sabe o que é. Acho que todos sabemos o que é a dor de uma queimadura pouco ou grande. Então, fica aí o alerta. Eu tenho um amigo, pastor, que ele ensinava num colégio. Um dia ele fez uma redação e tratou desses assuntos aí de espiritual e tal. Aí tinha numa redação, uma moça escreveu assim: não tomo decisão por Cristo porque não tenho tempo. Pois é. De noite ela estava morta. O carro dela bateu. O carro em que ela ia bateu naquela noite e ela morreu. Então, jovem, não sei a idade exata. Então, não se impressione muito com o fato de que você não é tão velho, que ainda tem muito tempo pela frente, porque você não sabe. A segunda maneira, porque muitos ficam adiando, a primeira eu já disse, não está interessado. A segunda é que pode até estar interessado, sim, mas está perturbado com o assunto e prefere dar um tempo para avaliar. Essa é uma situação compreensível, eu diria até certo ponto desejável. Que bom que você esteja perturbado com o assunto, é bom que esteja mesmo. É um assunto que merece. A pessoa está perturbada. Indica um coração sensibilizado e que está considerando uma tomada de posição razoável. Pensar em tomar uma atitude madura, com consciência. Então, muitos dizem com sinceridade: não, eu quero tomar uma decisão, eu acho que eu preciso mesmo, estou mexido, mas eu vou esperar um pouco, Está interessado,
mas não encara, diferente do outro que nem interesse tem. Não abuse dessa situação, é a sugestão que eu dou, ou para os crentes dizerem para os seus amigos e tudo mais. Se você está convencido que é pecador e precisa de arrependimento, está pronto para se arrepender, e que Cristo morreu para pagar pelos seus pecados e lhe salvar, e que Ele ressuscitou e que está ao lado do Pai, que Ele é homem e Deus, precisa mais nada. É simples, simples. Pare de adiar e tome o passo. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Não são poucos os casos de crentes que contam, falando com um amigo, coisa assim, e a pessoa disse algo parecido. Não, eu queria mesmo tomar uma decisão, mas eu não sei nem para onde começar, é aquela história, não tenho tempo, ou vou ver isso melhor, preciso ler alguns livros e tal. Peraí. Você crê nisto? Creio. Crê que precisa de Deus? Creio. E que você é uma pessoa que falha, tem pecados e seu coração admite que ofende a Deus? Admite. Aí faz umas perguntas básicas e diz, olha, considerando que essas respostas suas são sinceras e não tem por que não ser, você está pronto. Eu? Você está pronto. Você quer tomar uma decisão agora por Jesus Cristo? Muitos dizem, tomo, é só isso? Só. Mas qual é a igreja que eu vou, e batismo, tem muitos crentes que só falam crentes quer dizer, evangélicos, né? Que falam muito em dízimo, é uma confusão, e as igrejas não se entendem, tem uma igreja do tipo, outro do outra, tem umas que é uma barulheira danada, e outros são silêncio, eu sei lá, esse negócio é muito complicado para a minha cabeça e tal. Vamos fazer o seguinte, a sua alma está em jogo. Sua alma está em jogo. Esqueça as igrejas. Esqueça os pastores, os sérios e os charlatães. Tem dos dois tipos. Esqueça. Jesus não vai perguntar. Deus não vai lhe perguntar. Eu lhe garanto que Deus não vai lhe perguntar. Quem foi seu pastor? Quanto você deu de dízimo? Qual foi sua igreja? Nunca. Ele vai lhe perguntar assim, qual foi sua atitude diante do Evangelho do meu Filho Jesus Cristo? O que você fez com isto, com essas informações? E como é que você se posicionou pessoalmente diante do meu Filho Jesus Cristo? Aí eu quero saber. É aí onde estará a base com que você será julgado e aprovado por Deus, e entrar na família de Deus, cordeiro com Cristo, ou você vai ser jogado naquele lugar esquisito, horroroso, e tão ruim que a gente não consegue nem imaginar como são aquelas figuras, como eu disse, que Jesus Cristo utilizou. Então, se é o seu caso, pare de adiar e entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Terceiro, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Felizmente, alguns acolheram a pregação do apóstolo dentro dos corações, se arrependeram, creram e se tornaram crentes, aí diz, se agregaram a Paulo. Agora, não deve ter sido muitos, porque aqui diz alguns, ideia de talvez poucos. Lucas se lembrou de dois, Dionísio, membro do Areópago, talvez o chefe lá, o lugar onde haviam convidado a ele. Vamos ver essa galera falando. O chefe se converte, que espetáculo. E uma mulher também que ele se lembrou, chamada Dâmaris, e outros, mais um grupo certamente modesto. Só que isto confirma a regra. Muitos recusam a palavra de Deus e poucos têm a felicidade de aceitarem a palavra de Deus. A porta é larga,
aberto o caminho que conduz à perdição, e a portinha é estreita, o caminho apertado que conduz para a salvação. Ah, pastor, devia ser o contrário. É, né? Bem bolada a sua ideia. Leve para Deus essa ideia. Porque Ele fez assim como Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo. Pastor, não tem muita lógica. Lógica de quem? A tua lógica, iluminado. A tua lógica não concorda com esse negócio de caminho espaçoso para a perdição e um caminho apertado para a salvação. Tua lógica não gostou muito, não. Ah, seu pecadorzinho infeliz, que não cuida nem da própria vida, não cuida direito da família, devia cuidar melhor. Todos nós poderíamos cuidar melhor de nós mesmos, da nossa família, das coisas que nós temos. Somos falhos, pecadores, faltamos em muitas coisas e queremos julgar a Deus. O fato é que é assim. O evangelho sempre vai ser minoria. O pastorzinho pessimista. Não, é um pastor que crê na palavra de Deus. Como acho que a grande maioria crê. Jesus disse que foi assim, que seria assim. Não me creia que você vai ganhar um Mercedes ou um BMW que você prefere? Eu fico com um Volvo. Pronto, pois Deus vai lhe dar um Volvo zero, top. Crê em Jesus Cristo, que Ele morreu para lhe dar alegria, felicidade. E se você não receber, é porque você não tem fé. Esse é o evangelho falso, que muitos em igrejas enormes, pintadas de preto e com luz roxa, estão pregando hoje, e com centenas e milhares de jovens. Eu estou cansado de ouvir jovens ao meu redor dizendo: eu tenho um amigo, de onde é? Qual é a igreja? Ah, vovô, ah, papai, pastor, tu já sabe. Pois é. E ouvindo esse tipo de evangelho falsificado, e se impressionou muito com o tamanho da igreja, a quantidade de gente que tem lá, e a explosão, em que há pouco tempo era tanto, hoje é tanto, faz um gráfico belíssimo, todo colorido. Não. O evangelho, ele leva gozação da maioria. E você vai ser ridicularizado por muitos, se você se converter. Talvez não uma ridicularização tão frontal como algumas épocas são, que há pouco tempo era assim, hoje está numa época diferente, em que todo mundo é crente, não, evangélico. A palavra crente se ouve muito pouco, evangélico. Quem não é católico se diz evangélico. Hoje, é basicamente isso, é a doutrina da massa dos que não são católicos. E esse número é tão grande que está passando o número oficial, as estatísticas do país de católicos e os tais dos evangélicos. Então, o mundo está aos pés de Cristo, o Brasil está aos pés de Cristo. Não está. Não vemos acontecendo isto, de pessoas salvas, que entendem a doutrina, que entendem o que é salvação, e que entende quando Jesus Cristo diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome o seu carrão, tome a sua casa nova e siga-me. Falso. Tome a sua cruz e siga-me. Não tem multidões por aí querendo cruz, não. Ninguém gosta de sofrimento, não. É contra a natureza humana, sofrimento. Então, por que os crentes, que o pecador aceita Jesus Cristo sabendo que vai sofrer? Porque ele crê que isso é provisório, que ele vai para um céu espetacular, maravilhoso, que o Salvador dele sofreu também. Ele vê diferente, mas ele não se ilude de que não vai sofrer, de que não vai ser perseguido, de que o mundo civilizado está mais aberto para Jesus Cristo. Não está. Creia nisto. Observe com um olhar bíblico, que você vai ver isto claro como água.
Muito bem. Eu quero encerrar dizendo que, aliás, acho bom encerrar aqui. Lembra que eu parei em 2 Crônicas sobre os mensageiros do rei que levaram a bruta de uma gozação com toda a beleza daquela carta do rei para eles, para se converterem em tudo. Aí eu parei de propósito no versículo em que dizia que os mensageiros foram ridicularizados. Mas não terminou ali o assunto, não. O assunto termina aqui, ó. Os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Pois é, fato. Eu parei aqui. Todavia, esse todavia é bom demais para o crente, para os poucos. Todavia, mais porém, contudo, todavia, entretanto, lembra? Alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no 2º mês, muito grande congregação, ou seja, a grande maioria do povo ridicularizou, gozou, mas alguns aceitaram. E esses alguns ainda foram uma quantidade boa de pessoas que chegaram lá para comemorar a Páscoa. Claro, comparado com a população toda, eram pouquíssimos, mas mesmo assim, os que estavam lá devem ter sido motivo de alegria tão grande para aquele rei que encabeçou essa reforma espiritual. Então, o que eu quero dizer é que jogue a sua alegria no terceiro caso, porque realmente foram 3 casos, né? Os que gozaram, os que disseram que, e depois a gente vê isso, e os que aceitaram. Então, provavelmente, você acha que a alegria do crente está no terceiro caso. E só. E eu quero terminar dizendo o seguinte, sugerir que mude um pouco essa atitude, se essa for sua atitude. Talvez você diga, pastor, eu mal conheço esse terceiro caso. Falo para meus amigos, falo no colégio, dou algum folheto, alguma coisa, mando um blogzinho, eu tenho lá, e vai, eu tento, mas só acontece o 1 ou 2. Ou me gozam, me ridicularizam, ou dizem, não, isso aqui não me interessa muito, não. Raramente, aliás, eu vou ser franco, pastor, eu nunca vi mesmo, não aconteceu nunca comigo isso, não, de alguém chegar e se converter porque eu preguei. Seria tão bom, eu concordo. E seria uma alegria enorme para mim, eu concordo. E é enorme mesmo, indizivelmente gostoso. Porém, não deixe que o 1 e o 2 lhe desanimem. Sabe por quê? Porque o seu objetivo não é fazer com que a reação seja a terceira. Tem que aceitar. Para a sua mensagem ser aprovada por Cristo, para o seu esforço evangelístico receber a bênção dele, a aprovação dele, tem que haver aceitação do Evangelho e tem que haver conversão a Cristo. Não sendo, lamentável, fica para a próxima. Não e não. Ide por todo o mundo e pregai. A obrigação é pregar. O resultado, ou ridicularização, ou indiferença, ou aceitação, nesse sentido de missão cumprida, não importa. É óbvio, repetindo, que é muito gostoso quando alguém se converte. No céu, a alegria, quando o pecador se arrepende, a Bíblia diz, quanto mais aqui, e quanto mais ainda você que levou o Evangelho. É bom demais,
Porém, isso está reservado poucas vezes, não é muito não. Talvez nenhuma vez você vai encontrar isso, talvez vá, não sei. Esse critério é de Deus, mas eu garanto que isso não mede a sua fidelidade a Deus, a aceitação da sua palavra, não mede. Porque o que mede, já mediu quando você falou de Cristo, vamos dizer dessa forma. Você falou de Cristo, pronto, já está medido. Fiel, porque é o que você precisa fazer, falar de Jesus Cristo. Você, irmão, em Cristo. Então, se alegre, porque você falou. Se alegre por ser fiel. E a fidelidade é um motivo muito forte, apropriada, lícita, de alegria profunda. A maioria deste mundo está aí pecando o tempo todo, serva do diabo, do Deus desse século, e eu estou aqui, levando a minha cruz, como Cristo disse, tendo minhas alegrias também, mas tendo minhas tristezas e tudo, mas estou conseguindo até certo ponto, pelo menos, ser fiel. Porque preguei hoje para 3 amiguinhas, 2 amiguinhas lá no colégio, para um amigo na faculdade, para o meu pai, Ranzinzão, que não quer ouvir a palavra nunca, mas hoje ele ouviu, e isso, aquilo, outro. O vizinho no elevador, não sei, mas eu preguei. E que isso seja a verdadeira fonte da sua felicidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude no entendimento destas coisas. E obrigado por cada um de nós que já é crente aqui, que já passou por essa experiência de ouvir o Evangelho e reagiu corretamente, pelo menos um certo dia, talvez depois de muito tempo, ou debochando, ou gozando, diretamente ou indiretamente, ou adiando, não sei. Mas um dia nós chegamos e nos quedamos aos pés do Senhor Jesus Cristo, os que somos crentes. E os que não são ainda, tem misericórdia e que passem por esse processo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.